Oi, pessoal! Eu sou a professora Cris e você já me conhece, né? Olá, pessoal! E eu sou a professora Patrícia. Então, na aula de hoje, Números Complexos, parte 4, o que nós vamos ver? Então, nós vamos ver o plano de Argand-Gauss, definição e exemplo, módulo, definição e exemplo, argumento, definição, retomada de trigonometria e exemplo, e, por fim, forma trigonométrica, definição e exemplo. Então, vamos começar? Representação no plano. Observem, nós temos aqui o plano complexo, ele é formado por dois eixos perpendiculares entre si, e o eixo X é o eixo real. O eixo Y é o eixo imaginário. E aí, nós temos aqui representado um número complexo. Toda vez que eu colocar esse número complexo na forma de par ordenado, eu tenho o afixo desse número complexo, onde o A representa a parte real e o B representa a parte imaginária do número complexo. Por exemplo, determine o afixo dos números complexos Z1 igual a 3 menos 2i, Z2 igual a 5, Z3 igual a menos 2i, Z4 igual a 2 mais i e o Z5 igual a menos 2 mais i. E represente-os no plano complexo. Então, vamos começar. Z1 é igual a 3 menos 2i. Vamos representar aqui, ó, em forma de ponto. Vamos escrever o afixo desse número complexo. Então, primeiro, eu pego a parte real e depois eu pego a parte imaginária. Então, 3, menos 2. Então, quando eu escrevo o par ordenado do meu número complexo, eu tenho o afixo dele, ok? Z2. Z2 é o número real 5. Ele não tem a parte imaginária. Como que vai ficar o afixo, então? Então, 5 na parte real, 0 na parte imaginária. Então, o afixo de Z2 é 5,0. Z3. Z3 é um complexo imaginário puro. Por quê? Porque ele tem apenas a parte imaginária. Então, como fica o afixo do Z3? Então, parte real vale 0. Parte imaginária, menos 2. Então, 0, menos 2 é o par ordenado, é o afixo do Z3. Z4. Z4 é 2 mais i. Como que fica o afixo? Então, parte real é 2, parte imaginária é 1. 2,1. Z5. Z5 é igual a menos 2 mais i. Como fica o afixo dele? Então, parte real menos 2, parte imaginária é 1. Então, o par ordenado menos 2,1 é o afixo de Z5. Agora que eu tenho todos os afixos, vamos representá-los no plano complexo. Então, Z1, 3 e menos 2. Marquei o Z1. Z2, 5 e 0. Marquei o Z2. Depois, o Z3, o Z4 e o Z5. Sem segredos, né? Tranquilo. Então, próximo. Agora, vamos ver o módulo do número complexo. Então, observem aqui o nosso plano complexo. Nós temos o ponto P, que representa o afixo do nosso número complexo. O que seria o módulo? Então, o módulo é a distância da origem até esse ponto, até esse afixo que representa meu número complexo.
esse vetor, essa distância, esse comprimento é o módulo do número complexo. Eu posso representar módulo e z entre as duas barrinhas, ou posso representar por essa letra grega, que é o rho. Tanto faz. Deixei os dois aqui para vocês, mas tanto faz. E aí, como que nós vamos calcular essa medida? Como que nós vamos calcular esse comprimento? Então, observem aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o módulo, está oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são catetos, ok? Aplica Pitágoras. Então, eu tenho módulo ao quadrado igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Isolando o módulo, inverso da potência vira a raiz. Então, por isso que para nós calcularmos o módulo de um número complexo, nós vamos usar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vem de um Pitágoras, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí sobre argumento. A professora Patrícia já comentou com vocês aí, já mostrou para vocês o que é o módulo, né? Então, a gente tem isso aqui, né? Que é chamado de vetor, certo? Que é denominado aí pela letrinha ρ, tá? Ela já explicou bonitinho aí para vocês. O módulo, o argumento, quando a gente falar em argumento, a gente vai estar falando em ângulo, tá? Então, toda vez que falar argumento, você vai lembrar de ângulo. Que ângulo? Ângulo esse que está sendo definido aqui, ó, entre o eixo real, tá? Até chegar no nosso ρ aqui, no nosso módulo, de quanto foi esse ângulo, tá? Percebe que aqui, ó, ele forma um triângulo retângulo, certo? Tá? Se é um triângulo retângulo, eu tenho o ângulo aqui, eu tenho um Bzinho cateto oposto e um Azinho cateto adjacente. E óbvio, esse aqui é o nosso ρ, é a nossa hipotenusa, tá? Parece difícil, mas não é não. Vocês vão ver. É legalzinho de fazer, é só pegar o jeitinho. Presta atenção que não é difícil. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. O seno do ângulo θ. Quem que é o seno do ângulo θ? É esse Bzinho sobre o ρ. Não é o cateto oposto sobre a hipotenusa que define seno? Então, aqui é a mesma coisa. Seno desse ângulo, quem é? Cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa, tá? O cosseno desse ângulo θ, quem vai ser? O Azinho dividido pelo ρ, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, cosseno, cateto adjacente, certo? Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o ρ, tá? Essa letrinha aqui que eu tô falando, ρ, é uma letrinha grega, tudo bem? Ele parece um P, mas não é P não, hein? É ρ, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar isso aí como exemplo para poder identificar melhor, tá bom? Antes da gente começar o exemplo, vamos lembrar um pouquinho o ciclo trigonométrico? Colocamos aqui para vocês, ó, valores importantes que vocês têm que saber, né? Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Por que que eu coloquei aqui, ó, o π por 6, o π por 4 e o π por 3 em radiano, né? Que a Pro nem colocou aqui rad, né? Tinha que ter rad aqui no final, tá? Por que que eu coloquei isso aqui para vocês? Para vocês lembrarem dos valores, tá? Que nós vamos utilizar esses valores aqui, ok? Então, aqui nesse ciclo trigonométrico, a gente vai ter sempre o ângulo aqui, né? Então, no primeiro quadrante, a gente tem o ângulo notável, que é o 30, 45, 60. E aí, nos outros quadrantes, a gente tem umas regrinhas aqui, ó, para a gente utilizar, ó. Se o ponto estiver aqui, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai ver de quem que o ângulo que está aqui é múltiplo e a gente vai fazer 180 menos o ângulo ou π menos o ângulo, tá? Qual ângulo? O múltiplo daqui.
Se ele estiver aqui no terceiro quadrante, a gente faz 180 mais o ângulo, ou π mais o ângulo, tá? Se ele estiver aqui no quarto quadrante, a gente faz 360 menos o ângulo, ou 2π menos o ângulo, tá? Por enquanto tá parecendo meio complicado, né? Mas você vai ver que é facinho. O outro ciclo trigonométrico completinho, que esse particularmente é o mais lindo de todos, né? Tem todos os valores aí para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui, a gente não vai se aprofundar em ciclo trigonométrico porque não é o foco da nossa aula. A gente vai fazer uso dele? Vai. Se eu souber construir o ciclo dessa forma aqui, vai facilitar a minha vida? Vai, bastante, né? A gente trabalhou isso aí exaustivamente o ano passado, no segundo ano. Falamos dos valores importantes que a gente precisa lembrar, falamos dos ângulos notáveis. Eu expliquei para vocês aí como que a gente constrói o ciclo trigonométrico bonitinho, né? Aquele que prestou atenção, ele sabe fazer, tá bom? E aí a gente vai utilizar esses valores aí, tá? O ideal seria você saber construir o ciclo, tá? Em radiano. Isso é o ideal. É o que te ajuda aí nos vestibulares. Mas, aqui fazendo os nossos exercícios aí, não tá lembrando, consulta o ciclo. Mas vai pensando de saber isso aí, como que monta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo aí, para valer agora, né? Então, eu quero representar geometricamente o número complexo z, 2 mais 2i, e obter o módulo e o argumento de z. Então, vamos começar. O número tá aqui, ó. Z é 2 mais 2i. Ele é o parzinho ordenado 2 e 2, certo? Que eu tenho que são aqui, ó. O primeiro 2 é o A, que é o número que eu represento no eixo real. E o outro 2 aqui é o B, que eu represento no eixo imaginário, tá? A gente já viu isso aí. Então, eu coloquei ele aqui para vocês, ó. Eixo real. Quanto vale? Quem que é que lá no meu eixo real? 2. Tá aqui, ó. Quem é lá no meu eixo imaginário? 2 também. Então, o encontro deles forma aqui o meu ponto Z, né? O meu número Z, que é o meu afixo, certo? A gente já falou sobre isso aí. E aí eu quero, o que eu quero aqui? Eu quero esse ângulo aqui, certo? O ângulo θ. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro ele quer essa medida, que é o módulo, né? Então eu tenho que saber quem é o ρ e depois eu vou descobrir quem que é o ângulo, beleza? Vamos fazer. Vamos lá. Formulinha do ρ, né? Do módulo. Então, módulo de z é igual a ρ, que é igual àquela fórmula que a Patrícia explicou lá para vocês. A quadrado mais b quadrado. Mega fácil isso aqui, hein? Só vou trocar, tá? Então, no lugar do A vai entrar esse 2 aqui, ao quadrado. No lugar do B vai entrar o outro 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, 4. Aqui também 4. 4 mais 4, raiz de 8. Tudo bem? Só que a gente não vai usar raiz de 8. Por quê? Raiz de 8 a gente consegue simplificar. Simplificando essa raiz, o que a gente tem? 2 raiz de 2, tá? Então, quanto vale o meu ρ? 2 raiz de 2. Pro, eu posso usar o raiz de 8? Não, você vai simplificar, tá bom? Por quê? Porque senão você não vai conseguir chegar lá no resultado que você precisa chegar, tá? Então, sempre a gente vai simplificar aí o máximo possível. Óbvio que se a gente chegasse aí numa raiz de 9, numa raiz de 16, você ia simplificar da mesma forma, você ia chegar lá em raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, seno do θ, né? A gente está começando a achar os valores aí, certo? Seno do θ, quem que é? Formulinha lá que a gente viu agora, o argumento, né? Então, ó, B dividido por ρ. Quem é o meu B? 2. Quem é o meu ρ? 2 raiz de 2. Então, vamos fazer. Vai ficar 2 dividido por 2 raiz de 2. Lembra que não pode ter raiz no denominador? Quando aparece uma raiz aqui no denominador, a gente é obrigado a fazer o quê? Racionalizar. Pro, o que é racionalizar mesmo? Multiplicar pela raiz em cima e embaixo, tá? Então, 2 vezes a raiz de 2 daria 2 raiz de 2, certo? E aqui,
2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui, ó, cortou os 2, em cima sobrou 2, em cima sobrou só o raiz de 2, e embaixo ficou o quê? Raiz de 2 ao quadrado. E aí, potência e raiz são operações inversas, a gente faz o quê? Corta. Então, resposta final, raiz de 2 sobre 2, tá? Isso é o seno. No cosseno, eu tenho A sobre ρ, certo? Então, eu tenho 2 sobre raiz de 2. Concorda comigo que vai dar o mesmo resultado? Qual ângulo que nós temos lá que seno e cosseno dá o mesmo valor? O ângulo de 45 graus, certo? Então, em 45 graus ou π por 4 radiano, ok? Tudo bem? Pro, por que você está colocando radiano aqui, ó? Porque a gente vai usar isso aí já na forma trigonométrica, tá bom? Parece difícil, mas não é. Tem que fazer. Outro exemplo, vamos lá. Mesma coisa, ó, só que agora eu tenho um número que é, o meu número complexo é menos 2 raiz de 3i. Nossa, agora colocou uma raiz aqui, ferrou tudo, né? Ferrou nada, é mais fácil. Vocês que são resistentes às raízes. Raízes, frações, são sempre resistentes. E aí é mais simples, você vai ver como é que é. Então, eu tenho lá. Quem que é o meu A? O menos 2. Quem é o meu B? O menos 2 raiz de 3. Até aí, tudo bem. Vou representar ele lá no plano, né? No nosso plano de Argand-Gauss. No eixo real, quem é o meu A? O menos 2, tá aqui, ó. Quem é o meu B? O menos 2 raiz de 3. Ele tá nesse pontinho aqui, ó. Então, o meu Z é esse ponto aqui. Tudo bem? Ok, então isso aqui é o meu módulo, que é o que eu vou descobrir agora, que é o ρ, certo? E aí eu vou descobrir o meu argumento, tudo bem? Que ele vai estar aqui, tá bom? Então vamos lá. Formulinha, módulo de z, que é igual a ρ, que é igual a quadrado mais raiz, né? De a quadrado mais b quadrado, então vamos substituir. Substituindo, nós temos menos 2 ao quadrado, vai dar 4, certo? Menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Olha lá que belezinha, ó. O menos 2 ao quadrado, quanto ele dá? 4 positivo, certo? E o raiz de 3 ao quadrado? Gente, potência e raiz não são operações inversas? Se elas são operações inversas, concorda comigo que um anula o outro aqui, ó. O que sobrou? Sobra só o 3. Por isso que eu falei que era mais fácil, tá? Então, o que eu tenho, ó? Vamos calcular aqui comigo, que eu já fiz direto. Ó. Como é que eu cheguei nesse 16? 4 vezes 3, 12, certo? 12 mais 4, raiz de 16. Tudo bem? Tá? Lembra que eu falei que a gente simplifica? Então, quanto vale o meu ρ? 4, ok? Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai calcular seno e cosseno. Então, eu pego o meu B para o seno, B, dividido pelo ρ. Quem é o B? Não é menos 2 raiz de 3? Então, vai ficar menos 2 raiz de 3 dividido pelo ρ, que é 4. Dá para simplificar isso aqui, ó? Menos 2 com 4? Dá para simplificar. Quanto a gente vai ficar no final? Menos raiz de 3 por 2. Tudo bem? Beleza? Cosseno. O cosseno quem é? É o A menos 2 dividido pelo ρ. Menos 2 dividido por 4. Menos 2 dividido por 4. Simplificando, a gente tem meio. Tudo bem? Beleza. Quem é esse ângulo aqui, ó, que tem seno menos raiz de 3 por 2 e cosseno menos meio? Quem é esse? Então, vamos lá. Mostrar para vocês quem é ele. A gente tem seno menos raiz de 3 por 2, ó. Então, a linha do seno é essa aqui. Menos raiz de 3 por 2 está aqui, ó. Certo? Então, o seno, quem vai ser? Ou vai ser esse cara aqui, o 300 graus, ou vai ser esse aqui, ó. Porque é ele que tá cruzando aqui, essa linha aqui do menos raiz de 3 por 2, tá? Só que o meu cosseno, lá no exercício, ele é quem? Ele é menos meio. Então, ó,
quem que tem cosseno menos meio e seno menos raiz de 3 por 2? O ângulo de 240 graus, tá? Ou em radiano, 4π por 3. Tudo bem? Por isso que eu gosto desse ciclo aqui, ó, que quando a gente sabe desenhar, né, ou para visualizar, eu acho ele mais simples do que ficar fazendo a regrinha lá, tá? Mas você faz por onde você achar melhor, beleza? Tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, eu já sei quem é o ângulo, certo? Aí, eu coloquei aqui para vocês também, ó, a outra forma para a gente encontrar, né? Então, a gente já descobriu que ele é o ângulo que tá aqui, certo? Tudo bem? Beleza? Então, a gente falou lá em seno, raiz de 3 por 2, só que negativo, né? E cosseno, meio, né? Negativo. Então, eu já sei aqui, ó, que ele é múltiplo de quem? Dos 60 graus, tá? Se ele é múltiplo dos 60 graus, eu tenho que pegar aqui, ó, 180 mais 60. Então, 180 mais 60, a gente vai chegar lá no mesmo, 240 graus que a gente achou no outro. Tudo bem? Beleza? É um pouquinho complicado, mas na hora que você pega para fazer exercício, a gente vai auxiliando vocês aí, vocês vão conseguir chegar no resultado, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês, quem é o meu ângulo θ? 240 graus ou 4π por 3, belezinha? Então, vamos lá, forma trigonométrica, olha lá, por que a Pro tá colocando sempre lá em radiano? Porque a gente vai trabalhar na forma trigonométrica. Nossa, deve ser muito difícil, é nada, olha lá, eu tô usando ainda a mesma imagem, gente, ó, não muda nada, tá? A gente sempre vai estar calculando aqui o ρ, vai estar calculando aqui o ângulo e agora a gente só vai escrever na forma trigonométrica. Vamos ver como é que é isso aí? A forma trigonométrica é isso aqui, ó. Ele é exatamente uma formulinha, tá? Então, eu vou ter o número complexo. Ele também é chamado de forma polar, tá bom? Então, eu vou ter meu número complexo, ele vai ser representado de que forma? Rho vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que essa expressão é a forma trigonométrica ou polar do complexo Z, tá bom? Vamos lá, exemplo. Eu quero esse número aqui na forma trigonométrica, é isso que a gente vai fazer, tá? Aqui ele tá tudo, escreva os números, é porque no material que vocês receberam aí, vocês têm outros exemplos aí para fazer, para a gente poder ir tirando dúvida, tá legal? Então, vamos lá. Meu número é 4 mais 4i. O meu afixo é 4 e 4, que a gente já sabe que é o A e o B, certo? O meu ρ vai ser a formulinha, a quadrado mais b quadrado, né? Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente vai ter um ρ raiz de 32, que dá para a gente simplificar e chegar num resultado de 4 raiz de 2, tá bom? Pro, eu não lembro como é que simplifica. Meu, fatora, pega o 32 lá e começa a decompor ele em números primos, tá bom? É daí que a gente faz, que a gente chega nesse 4 raiz de 2 aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o seno? É o A, né? 4 sobre 4 raiz de 2. Lembra, não pode ter raiz embaixo. O que a gente faz? Racionaliza. O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, tá? Então, eu vou ter 4 e 4 aqui, a gente consegue simplificar. 4 por 4 é 1, né? Sobrou em cima só o raiz de 2. E aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, não vai ser raiz de 2 ao quadrado? E aí, corta, corta, sobra quem? O 2, não é isso? Ah, Pro, eu podia pensar que aqui dá também, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 4. E quanto vale a raiz de 4? 2. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? Então, achei que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. O cosseno, concorda comigo que vai dar igual, né? Raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, quem que é o nosso ângulo? O nosso ângulo vai ser 45 graus ou π por 4. E eu vou fazer o que agora? Vou escrever na forma trigonométrica. Olha lá, qual que é a forma trigonométrica? Não é o ρ? Ρ, parênteses, cosseno de quem? Do π por 4, mais I
Seno de quem? Do π por 4, tá? Quando a gente está trabalhando a forma polar, a forma trigonométrica, a gente usa sempre em radiano, tá bom? Então, a gente não usa nos graus, tá? Sempre na forma aí de radiano. E aí tá feito, tá vendo? O que eu fiz de mais, né? O que eu calculei a mais? Cálculo não teve nenhum. Eu apenas representei aí na forma trigonométrica, né? O ρ, aí coloquei cosseno de π por 4 mais i seno de π por 4. Tudo bem? Beleza? Espero que sim. Então vamos lá. Outro exemplo. Vamos fazer o caminho da volta agora. Eu te dou o número agora na forma polar e eu quero esse número na forma algébrica, tá? O que é algébrica? É a fórmula lá, z igual a alguma coisa mais alguma coisa aí. É isso que eu quero, tá? Então, eu coloquei aqui o número complexo para vocês, na forma polar. Só que primeiro eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó. Quem que é o 7π por 6? Putz, não faço a menor ideia. Então, eu vou recorrer a quem? Ao meu ciclo trigonométrico. De novo, estamos falando de quem? 7π por 6, certo? 7π por 6, cadê ele aqui? 1π por 6, 2π por 6, 3π por 6, 4, 5, 6. Olha o 7π por 6 aqui. Quem é ele? 210 graus, tá? Concorda comigo que eu tenho aqui, ó, o cosseno é menos raiz de 3 por 2 e o seno é menos meio, tá? Tudo bem, ó? Cosseno desse carinha aqui, ó, do rosa, ó. Cosseno do 7π por 6, menos raiz de 3 por 2 e o seno, quem que é? Menos meio, tá? Então, vamos voltar lá que a gente vai trocar esses valores aí. Então, eu vou ter aqui, ó, 8, ó, é o ρ, certo? Ó lá, substituindo, quem que é o cosseno do 7π por 6? Menos raiz de 3 por 2. Ah, Pro, mas aqui era mais i. Meu, quanto é mais com menos? É menos, cara. E o i, Pro, o que você fez com ele? Olha ele aqui no final, tá? Então, é só para ficar bonitinho, para a gente poder fazer o cálculo aí mais fácil, tá? E aí, eu coloquei aqui o menos meio, que é o seno de 7π por 6, tá bom? Então, o que eu faço agora? Distributiva, ó que beleza! Distribuindo isso aí, a gente vai ter, ó, 8 vezes a raiz de 3 vai dar menos 8 raiz de 3 por 2. 8 vezes 1 vai dar menos 8. Menos 8 sobre 2i. Dá para simplificar essa bagaça aqui? Claro que dá. 8 é divisível por 2, que dá 4. E 8 divisível por 2 também dá 4. Quem que é o meu número complexo na forma algébrica? Olha como é lindo, gente. 4 menos 4 raiz de 3 e menos 4i, né? Nesse momento é aquele momento que você tá assim, nossa, só essa doida para falar aí que isso é lindo. Aonde que isso é lindo, né? Volta algumas vezes aí que você vai entender essa bagaça aí. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para falar sobre forma trigonométrica. E novidade, a parte difícil já foi. Acabou, chegamos ao final. O slide de muito obrigada por estarem aqui com a gente até esse momento, tá bom? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, um beijo, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, Cris! Até a próxima, beijão!